Evangelho segundo Lucas, 21 a 25. O possesso de Gerasa. Eles aportaram na região dos Gerazenos, que fica em frente da Galiléia. Enquanto Jesus desembarcava em terra, um homem da cidade que tinha vários demônios veio ao seu encontro. Havia muito tempo que ele não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos túmulos. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te peço, não me atormentes. Pois Jesus estava ordenando ao espírito impuro que saísse daquele homem. Muitas vezes o espírito o tinha dominado. Para protegê-lo, amarravam-no com correntes e grilhões. Ele, porém, arrebentava as correntes, e o demônio o levava para lugares desertos. Jesus, então, lhe perguntou: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. Eles pediam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Estava ali, no morro, uma grande manada de porcos pastando. Pediram, então, que os deixasse entrar nos porcos, e Jesus permitiu. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos. E a manada precipitou-se no mar pelo despenhadeiro e se afogou. Vendo isso, os homens que cuidavam dos porcos fugiram e espalharam a notícia pela cidade e pelas aldeias. Então, as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Chegaram perto de Jesus e encontraram, sentado, o homem de quem tinham saído os demônios. Ele estava aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Eles, então, ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato contaram-lhes como o possesso tinha ficado são. Toda a multidão da região dos Gerazenos pediu a Jesus que fosse embora, pois estavam com muito medo. Jesus entrou no barco e voltou. Entretanto, o homem de quem saíram os demônios pedia a Jesus para ficar com ele. Ele o despediu, dizendo: Volta para casa e conta tudo o que Deus fez por ti. Ele foi embora, anunciando por toda a cidade o que Jesus tinha feito por ele. A filha de Jairo e a mulher com hemorragias. Quando Jesus voltou, a multidão foi recebê-lo, pois todos estavam esperando por ele. Veio, então, um homem chamado Jairo, um dos chefes da sinagoga, e caindo aos pés de Jesus pediu que fosse à sua casa. Sua filha única, de 12 anos, estava nas últimas. Enquanto Jesus estava a caminho, a multidão o comprimia. Uma mulher que sofria hemorragias já por 12 anos e gastara tudo o que possuía com médicos, sem que ninguém conseguisse curá-la, aproximou-se dele, por detrás, e tocou na franja de seu manto. Instantaneamente, a hemorragia estancou. Jesus, então, perguntou: Quem tocou em mim? Enquanto todos negavam, Pedro disse: Mestre, são as multidões que te cercam e te apertam. Jesus, porém, disse: Alguém me tocou. Eu senti uma força saindo de mim. Vendo que tinha sido descoberta, a mulher, tremendo, lançou-se por terra aos pés dele. Diante de todos, explicou a razão por que o tinha tocado, e como tinha ficado curada instantaneamente. Jesus, então, lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Enquanto ainda estava falando, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo: Tua filha acaba de morrer. Não incomodes mais o mestre. Ouvindo isto, Jesus lhe disse: Não tenhas medo. Somente crê, e ela será curada. Quando chegaram à casa, não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. Todos choravam e lamentavam. Mas Jesus disse: Não choreis. Ela não está morta, mas dorme. Zombaram dele, pois sabiam que ela tinha morrido. Então ele pegou a menina pela mão e exclamou: Menina, levanta-te. Ela voltou a respirar e imediatamente se levantou. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram extasiados, mas Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. A missão dos 12. Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Ele os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Na casa onde entrardes, permanecei ali, até partirdes daí. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas por toda parte. Reação de Herodes. O rei Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo,
E ficou confuso, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei cortar a cabeça de João. Quem será esse homem, sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Milagre dos pães. Ao voltarem, os apóstolos contaram a Jesus quanto haviam feito. Ele tomou-os consigo e retirou-se, à parte, para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Jesus as acolheu e falava-lhes sobre o reino de Deus, e curava todos os que precisavam. O dia já estava chegando ao fim, quando os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possam ir aos povoados e sítios vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas ele disse: Vós mesmos, dá-lhes de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Havia mais ou menos 5.000 homens. Jesus então disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou sobre eles a bênção, partiu-os e os deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e se saciaram. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Profissão de fé de Pedro. Primeiro anúncio da paixão. Jesus estava orando, a sós, e os discípulos estavam com ele. Então, perguntou-lhes: Quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros, que és Elias, outros ainda acham que algum dos antigos profetas ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas ele advertiu-os para que não contassem isso a ninguém. E explicou: É necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e, no terceiro dia, ressuscitar. Tomar a cruz e seguir Jesus. Depois, Jesus começou a dizer a todos: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, cada dia, e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida perderá, e quem perder sua vida por causa de mim a salvará. Com efeito, de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se e a arruinar a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui presentes não provarão a morte, sem antes terem visto o reino de Deus. Transfiguração. Uns 8 dias depois destas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu a montanha para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. 2 homens conversavam com ele, eram Moisés e Elias. Apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a saída deste mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E enquanto esses homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Nem sabia o que estava dizendo. Estava ainda falando, quando desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de temor. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o eleito. Escutai-o. Enquanto a voz ressoava, Jesus ficou sozinho. Os discípulos ficaram calados e, naqueles dias, a ninguém contaram nada do que tinham visto. O menino epilético. No dia seguinte, ao descerem da montanha, uma grande multidão foi ao encontro de Jesus. Nisso, um homem, no meio da multidão, começou a gritar: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho. É o único filho que tenho. Um espírito domina e, de repente, ele começa a gritar e o sacode com violência, e ela espuma. Com muita dificuldade o deixa, depois de machucá-lo. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração sem fé e pervertida! Até quando vou ficar convosco e suportar-vos? Traze aqui o teu filho. Enquanto o menino se aproximava, o demônio o jogou no chão e o sacudiu violentamente. Mas Jesus repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o entregou ao Pai. E todos ficaram maravilhados com o poder de Deus. Segundo o anúncio da paixão. Enquanto todos se admiravam com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos discípulos:
Prestai bem atenção às palavras que vou dizer: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Mas eles não compreendiam esta palavra. O sentido lhes ficava oculto, de modo que não podiam entender. E tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Quem é o maior? Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Sabendo o que estavam pensando, Jesus pegou uma criança, colocou-a perto disso e disse-lhes: quem receber em meu nome esta criança, estará recebendo a mim mesmo. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. O exorcista estranho. Tomando a palavra, João disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus respondeu: não o proibais, pois quem não é contra vós, está a vosso favor. Subida a Jerusalém. Recusa dos samaritanos. Quando ia se completando o tempo para ser elevado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou então mensageiros à sua frente, que se puseram a caminho e entraram num povoado de samaritanos, para lhe preparar hospedagem. Mas os samaritanos não o queriam receber, porque mostrava estar indo para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu, para que os destrua? Ele, porém, voltou-se e os repreendeu. E partiram para outro povoado. Exigências do seguimento. Enquanto estavam a caminho, alguém disse a Jesus: eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então disse a outro: segue-me. Este respondeu: permite-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha casa. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus.